boa noite a todos. Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos todos reunidos, nos confraternizando, aprendendo com as lições desta noite, recebendo as inspirações, a proteção, a iluminação desses bons espíritos aqui presentes. Conversando sobre as lições do Mestre Jesus, as lições sobre as leis divinas que regem nossas vidas, que nos conduzem ao bem, nos conduzem à felicidade, nos conduzem ao nosso aprimoramento individual e coletivo. Obrigado aos bons espíritos, ao nosso anjo de guarda, aos mentores, a todos esses irmãos que trabalham por nós. Que nós possamos seguir esse exemplo e ajudar os nossos irmãos a, a consolá-los, a esclarecê-los, a ajudá-los, assim como a gente recebe tanta ajuda desses nossos irmãos encarnados e desencarnados. Que possamos ter fé, coragem, amor, amor em prol de todos, para ajudar nessa transformação desse planeta maravilhoso que nos serve de lar há tantos milênios. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso bendito nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todos os males, porque o teu é o reino, o poder, a glória e a misericórdia. E graças a Deus. O Evangelho foi aberto no capítulo. Capítulo 14. Honra a teu pai e a tua mãe. E a lição é parentesco corporal e espiritual. Muito bem. Como diz o Haroldo, né? A gente tem que honrar pai e mãe, independente de qualquer coisa, porque eles permitiram a nossa reencarnação. Bom, a gente está no finalzinho do livro Perturbações Espirituais, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, escrito pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. A gente, na reunião passada, começou a estudar o capítulo 16, e a gente deve terminar esse capítulo 16 hoje. E esse livro tem 17 capítulos. Tem esse mais metade 16 e o 17 que é curtinho. Então está praticamente encerra, talvez ainda não na noite de hoje, o livro. Então, continuemos. Então, vocês estavam nessa parte, né? Acho que a providência divina inspirou. A gente pode começar na página anterior, aqui, ó. Irmãos queridos, ou queridos irmãos. Quem vai ler hoje? O Celso continua? Então vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Irmãos queridos. Tudo bem. Irmãos queridos,
A hora urge. Os acontecimentos funestos que enlutaram a Terra no começo do século, através dos atos de terrorismo coletivo e individual, foram trabalhados nas esferas espirituais inferiores e transferidos para o mundo físico. Um dos seus chefes reencarnou-se tempos antes com a infame tarefa de estarrecer o planeta com a sua hediondez e insensibilidade sobre o tenebroso comando das trevas de que participava. A providência divina inspirou as reações internacionais e deu-se início, tempos depois, à Primavera Árabe, mas os reclamos do ódio dos alucinados pelo fanatismo incendiaram o Oriente e ameaçaram o Ocidente com as labaredas destrutivas que a tudo devoram, infelicitando milhões de desafortunados expulsos das suas terras e fugindo para acampamentos hórridos em resgates ultrajantes. Todavia, o Senhor vela por todos e a questão vem merecendo compaixão e misericórdia nesse processo de depuração do planeta em transição. A humanidade defronta, mais uma vez, um dos seus graves momentos históricos, porque a volúpia dos enlouquecidos tem por meta não a defesa de um ideal, mas a sede do crime hediondo, das mortes aparvalhantes, para submeterem pelo horror a sociedade estarrecida. Os benfeitores da humanidade reuniram-se sobre as bênçãos de Jesus para que ele interviesse, como de outras vezes, antes que a onda de crueza atingisse níveis dantes jamais alcançados. E o Senhor os atendeu, dominado por incompatível compaixão pelos atuais algozes dos seus irmãos. Ainda verteremos muito pranto antes que as nuvens carregadas de rancor cedam lugar ao sol da fraternidade. Trabalhando com acendrado carinho e sacrifício, as falanges da luz, além de amparar os perversos em luta, reencarnaram-se em massa para a grande e final batalha que será travada no mundo físico. O Senhor confia em nosso humilde contributo, em nossa dedicação. Logo mais estaremos dialogando com o nosso inditoso irmão, concluindo uma etapa de alta significação. Confiemos. Todos nós encontrávamos visivelmente emocionados. Pequenos obreiros que nos reconhecíamos ser, não compreendíamos que a humílima atividade a que nos vinculávamos teria repercussão mais significativa e de alguma relevância. Eram menos de 2 horas da manhã quando o irmão Elvídio proferiu a prece de abertura da reunião. À mesa, além dele, o presidente Ovídio, os médiuns abnegados em clima de concentração profunda aguardavam. Dr. Bezerra de Menezes pessoalmente conduziu com 2 enfermeiros o mulá, que, atraído pela senhora Vicenza, incorporou-a com facilidade, despertando em seguida. Surpreso, exclamou: Então, a gente está, né, o livro está falando sobre a transição planetária. Nessa transição, né, como a gente já falou várias vezes, está sendo separado, né? Pessoas que vão continuar reencarnando no planeta e pessoas que estão sendo transferidas aos poucos para outros planetas. Então está sendo separado em 2 grupos. As pessoas que estão sendo transferidas, antes de serem transferidas, eles querem atrapalhar o máximo possível a evolução. Eles sabem, eles já perderam a esperança de ficar aqui. Mas eles querem levar com eles a maior quantidade possível de espíritos.
são revoltados. Então, ele está dizendo que reencarnou, né? A gente percebe que o planeta hoje está diferente, né? Existem perturbações, pessoas na mídia, líderes de países que estão atrapalhando, né? Com maldade. Hoje, por exemplo, está tendo a guerra entre Rússia e Ucrânia. Está tendo a guerra entre Israel e o Irã. E tem essas coisas, essas guerras acontecem sem muito, quase nenhum fundamento, né? Eles querem, dá a impressão que eles querem guerrear porque eles querem brigar. E eles querem tentar encontrar a reconciliação? Não, a intenção deles não é essa. Então, ele está dizendo que existe espíritos das trevas que estão influenciando dos dois lados, para haver terrorismo, para haver revolta, e vão fazendo essa perturbação. Mas a gente tem que sempre lembrar que Jesus está no poder, Jesus está no comando. Então, assim como existem esses espíritos que querem causar, querem fazer a perturbação, Jesus está no comando. Como tem espíritos das trevas que reencarnaram sobre auxílio dos trevosos, Jesus também falou, ó, pode reencarnar, vai lá você, vai, vai, vai. Então tem muita gente do bem reencarnada para liderar essa transição. Ainda vai haver muita perturbação, muitos problemas na Terra? Vai. Mas a gente tem que acreditar e ter fé que as coisas vão melhorar. E aos poucos as coisas vão melhorando. Jesus está no poder. Existem muitas pessoas boas no mundo. É que a maldade faz mais barulho. Mas existem muitas pessoas boas no mundo fazendo muitas boas coisas. Então a gente tem que ter fé e trabalhar pela nossa melhoria e ajudar o próximo. Apesar desses problemas aqui, problemas lá, que vão sendo levantadas. E à medida que vai passando o tempo, vão existir perturbações, espíritos vão sendo transferidos, saindo da Terra, espíritos elevados vão reencarnando, e vai passando o tempo, a gente tem que ter fé que as coisas vão melhorar, porque está havendo essa separação. Os espíritos que ficam continuarão a evolução aqui. Os espíritos que vão continuarão a evolução em outro lugar. Se eu vou ficar, ou se eu for para outro planeta, eu vou continuar evoluindo. Não há regressão. Ah, mas eu vou para um planeta mais atrasado. Eu vou para um planeta mais atrasado materialmente. Eu não vou ter internet. Talvez eu não tenha o fogo ainda. Mas eu não vou estar mais atrasado. Ninguém regride. Ninguém volta atrás. Eu posso até criar mais débitos. Eu posso até fazer mais besteira. Mas eu faço essas besteiras porque eu ainda não aprendi. À medida que eu realmente aprender, eu não vou fazer mais essas besteiras. Aquela história de anjo caído não existe. Se o espírito se tornou anjo, não tem como cair. Se o espírito caiu, é que ele ainda não era anjo. Ok? Então, aí o que acontece? Existem lá os espíritos e todo mundo é ajudado. Mesmo os espíritos que querem só fazer maldade, eles estão sendo ajudados o tempo todo. Então, existem mentores, existem espíritos de muita luz em todos os lugares.
Em todos os lugares existem espíritos tentando, trabalhando por todos nós. Então aí, esse espírito do mulá foi trazido numa reunião mediúnica vai acontecer, que aconteceu durante a madrugada. A gente sabe que dentro da casa espírita, os trabalhos acontecem 24 horas por dia. A gente encarnado vai lá de vez em quando, mas os desencarnados estão lá o tempo todo. Então, a gente faz reuniões mediúnicas na nossa casa de quarta e quinta-feira, das 8 às 9, 9 e pouco. Mas, depois que a gente vai embora dormir, a gente pode voltar lá e participar de novas reuniões mediúnicas, ou continuar participando das reuniões mediúnicas, como está acontecendo, que vai ser descrito agora no texto. Então, Lourenço, eu também queria só ressaltar que o Manuel Filomeno de Miranda estava fazendo uma observação, né, que na visão dele, esse trabalho que ele participa desse agrupamento de espíritos que está fazendo esse trabalho aqui, e em função do que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo também, e ele disse assim que esse grupo parecia um trabalho assim pequeno em relação a muito que teria que se fazer, né? Mas ele fez a seguinte colocação de que ele ia, a gente vai considerar que o trabalho está sendo muito significativo. Siga que, embora o grupamento seja pequeno, com espíritos assim bem conhecidos, mas um grupo pequeno, o resultado dele, né, é muito expressivo. Você vai muito mais além do que se possa imaginar. Então, eu só queria chamar a atenção de que geralmente os grupos espíritas não são grandes, né? São pequenos mesmo. Mas não quer dizer que os resultados de um grupo espírita feito com carinho, com amor, com a coisa certa, não tenha bons resultados e significativos na espiritualidade. Ele comentou isso um pouquinho antes aí na leitura, né? Perfeito, perfeito, porque a abrangência da ajuda é muito maior do que a gente consegue ver, consegue imaginar. Então, esse espírito mulá, ele lidera um grande número de outros irmãos. Assim que você está auxiliando esse espírito mulá, você vai também estar auxiliando muita gente que está sob o comando dele. Então, é muito maior. Então, a gente parece que numa noite ajuda 10 espíritos. E o mundo espiritual fala: nessa noite foram atendidos centenas de espíritos. E a gente viu uns meia dúzia, 10 espíritos. Então, a abrangência é muito maior do que a gente consegue enxergar, consegue presenciar. Muito bom. Então, agora o Mulá tá colocando voz aqui no médio, né? Novamente, que desejais de mim? Como vos atreves a deter-me contra minha vontade em vosso antro? Como prosseguis traidores e brutais? Com serenidade afetuosa, o venerando Macário respondeu-lhe: o nobre mulá aqui se encontra por vontade própria, desde que veio anteriormente em atitude agressiva contra o labor de Jesus Cristo. E continuo no mesmo no firme propósito: o cordeiro tem que ser novamente imolado para a verdadeira glória de Alá. Investimos séculos de trabalho e organização para desforçarmos-nos da crueldade de que sofremos para a implantação da fé muçulmana no mundo. Com qual objetivo, meu irmão? Jesus reina em milhões de vidas e qualquer tentativa de anulá-lo não passa de vão delírio. Ele tem aplicado em nós milhões de anos de expectativa, de amor e de paciência. Mohamed é o profeta e Alá é o Senhor. Não me parece verdadeiro porque entre vós, os xiitas e sunitas, Alá parece dividido.
Já que vos matais uns aos outros em carnificinas inconcebíveis, por que tanto ódio vos separa? Ou mesmo que a vós divide em nome do cristianismo, quantas denominações pretendem a posse da verdade de que ele teria sido o portador? Por que a maldita Inquisição, a perseguição aos hereges? Respondeu Mulano. Havia ressentimento e rancor na resposta. No passado, quando medrava a ignorância, mãe do egoísmo e da presunção, as criaturas atribuíam-se valores que exorbitavam, supondo-se capazes de administrar o reino dos céus, embora a vigiatura carnal. Utilizavam-se da fé religiosa como instrumento político para o poder enganoso, porque a morte sempre as surpreendia quando esperavam o desfrutar das glórias, transferidas para as regiões de ultrajantes sofrimentos, onde se demoravam por tempo indeterminado que lhes parecia eterno. Infelizmente, a embriaguez da carne ainda mantém na atualidade um número expressivo nas mesmas condições, redundando em dores inenarráveis, porque ninguém consegue anestesiar a consciência indefinitivamente, e as leis que vigem o universo impõem-se com rigor, cobrando respeito aos seus frágeis infratores. As urdiduras das intrigas e das calúnias de resultados eficientes no mundo das paixões são desmascaradas pela realidade, e somente os valores do bem têm vigência para a conquista da harmonia interior, fundamental para a plenitude. Pouco me interessam as suas reflexões. As armas ainda são os mais eficientes recursos para submeter as criaturas rebeldes ao talante do que desejamos. Não acreditamos na solidariedade que se desfaz ante o dinheiro farto, nem na honra que se perverte com facilidade. Aprendemos com o profeta Sereníssimo que o Islã há de dominar o mundo, que deve ser desprezado para o deleite após a morte, no paraíso de gozos infinitos. Pelo que posso deduzir, o nobre Mulá, embora havendo sido vítima, conforme proclama, não encontrou o paraíso da sensualidade, da glutoneria, das paixões humanas e servis. Antes, pelo contrário, contorce-se nas vascas da agonia, nos tormentos do ódio. E tem estado durante todo esse período, a partir do momento em que foi massacrado no século XVI? Certamente, conforme o Corão, no inferno de dores inenarráveis, havendo atravessado algumas das suas 7 portas e detendo-se em alguma área de revolta e desespero. Jesus, porém, oferece-nos um paraíso de harmonia e de progresso, de beleza, de onde o amor transcende as falsas necessidades da organização somática, não havendo ambições de cobiça nem sede de prazeres. Isso, no entanto, será conquistado durante a jornada pelo mundo físico, através da serenidade e da compaixão pelo próximo de qualquer origem, crença, condição social ou economia. A lei do amor vige poderosa porque sustenta o cosmos, pois que o Pai é amor. Enquanto isso, o espírito em estado de alucinação, por sentir-se impossibilitado de maltratar a médium, eliminando fluidos morbosos, retorcia-se na aparelhagem ultrassensível da abnegada missionária. No seu tormento, quem esperava compaixão passou a emitir sons estranhos que poderiam ser frases num dialeto próximo ao idioma árabe. Foi então que o irmão Macário exorou o socorro do mestre compadecido e, nesse momento, uma entidade veneranda desceu e condensou-se no recinto, irradiando claridades diamantinas e com respeito dirigiu-se ao rebelde. Rinsaid, louvado seja Pai misericordioso e único. A voz possuía a doçura do amor e a expressão dos olhos e da face exteriorizava-se em suaves luz que envolveu o comunicante, que não pôde ocultar a surpresa e gritou pranto convulsivo. Santo Mané, como vindes ao inferno buscar-me, desgraçado que sou e esquecido de Alá, como estou?
o excelso Criador nunca ouvida de nenhum daqueles que gerou. Tu não és desgraçado, estás somente dominado pelo mal que passou a morar nos teus sentimentos, empurrando-te para longe daquele que é a própria vida. Venho buscar-te para que descubras que somente há um Deus, pouco importando-lhe o nome. A sua mensagem é o amor vivo que um dia governará a terra. Logo, passem as tempestades dos ódios e das humanas paixões. És sincero na tua fé e equivocado na sua interpretação. Hoje sei que Jesus reina soberano e que Mohamed é também seu profeta, que exorbitou quando se viu perseguido por aqueles que não aceitaram o Corão. Quando ele começou a distendê-lo pelo mundo árabe de então, havendo assim recorrido à guerra, quando era emissário da paz. É sempre assim que acontece a falência de alguns missionários quando olvidam o que estão a serviço do Senhor e não da própria vontade, desejando implantar a mensagem na sua hora e não quando as circunstâncias o permitem. Jesus foi o único a submeter-se totalmente à vontade do Pai Celestial, tornando-se exemplo máximo de fidelidade. Não recalcitres mais contra o aguilhão. O espírito estremunhado, em pranto volumoso, foi retirado da aparelhagem mediúnica de Dona Vicenza e conduzido pelo nobre espírito em estado de adormecimento. Com um sorriso delicado de profundo sentido, o imame afastou-se conduzindo o seu fardo leve após trocar um olhar significativo com o irmão Macário. Diversas entidades muçulmanas que haviam ficado retidas na sala de conferências e haviam sido transferidas para a mediúnica sobre a aura luminante do embaixador espiritual seguiram-no em pós, não sei se é em paz, arrastados pelo seu magnetismo. Suaves harmonias perpassavam no ar com um delicado e agradável perfume. Todos nos encontrávamos emocionados, com lágrimas escorrendo como bálsamo sobre as faces. O irmão Macário solicitou ao benfeitor que a reunião fosse encerrada, porque outros labores deveriam ter lugar em seguida. A prece com toda a unção foi proferida e, após o término, os convidados foram reconduzidos aos seus lares, enquanto os desencarnados retomavam as atividades pertinentes. Olhei o relógio da sala e anotei que se havia passado apenas 1 hora, que respondia por gloriosa vitória de Jesus sobre o mal que ainda predomina no mundo. Em poucos minutos estávamos os membros do nosso grupo, o irmão Macário e os mentores da sociedade, atendendo aos irmãos em sofrimento, ali acolhidos para a posterior transferência para os nossos centros socorristas na colônia Redenção. Aqui está escrito aqui, imame, autoridade religiosa da doutrina muçulmana, que significa textualmente aquele que guia, aquele que seleciona e que está à frente. Nota do autor espiritual. Vou pegar uma água. Bom, então aqui foi trazido, né, esse irmão Mulá. Esse irmão Mulá, ele já tinha sido trazido numa outra oportunidade. Foi conversado com ele, mas a conversa com ele ainda naquela conversa ele não tinha ainda ele ainda não estava pronto para receber a ajuda. Então ele foi deixado e ele foi embora. E aquelas conversas, aquelas reflexões ficam na mente dele. E agora ele foi trazido, né? Ele veio novamente. Ele quis atacar novamente. E ele foi permitido que ele entrasse
na casa espírita, no centro. O centro espírita sério tem toda a proteção. Então, a casa estava protegida, ele tentou atacar e foi permitido que ele entrasse na casa. Ele achou que estava vencendo as barreiras magnéticas e conseguiu entrar. Só que foi deixado, permitido que ele entrasse para que ele fosse atendido. Então foi feita essa conversa com ele, mas a conversa em si não era só uma preparação para ele receber o magnetismo e depois receber um espírito, né, que é elevado, que ele conhecia, que ele confiava. Então foi trazido esse espírito e esse espírito é, né, que ele confiava, aí ele conseguiu, ele baixou a guarda e pôde ser ajudado, pôde ser atendido. À medida que ele, como líder, ele aceita a ajuda, os espíritos que estão junto com ele, estão vendo aquilo, uma parte deles também vai aceitar a ajuda. Pode ser que um ou outro revoltado vá embora. Mas boa parte desses espíritos que estavam sobre a tutela, a liderança do Mulá, acaba vendo a cena, acaba se comovendo e também aceitam a ajuda. Jesus, que é o governador do planeta, ele está sempre mandando emissários, profetas, com missões. Todo mundo que recebe uma missão, olha, você vai descer para a Terra e vai fazer isso, isso, isso. Todo mundo consegue cumprir a missão? Não. Muitos falham. Nós somos falíveis, nós somos imperfeitos. Então, a gente desce para a Terra para fazer uma coisa simples. Tem gente, espíritos que descem na Terra para fazer algo maior. E dessas missões, uma parte deles acaba falindo, acaba corrompendo. Em vez de fazer a missão que Jesus designou, eles acabam fazendo aquilo que eles acham melhor. Napoleão Bonaparte, ele tinha uma missão diferente do que ele fez. Mas a grandiosidade, o orgulho dele, o egoísmo dele, fez ele desviar do que ele tinha para fazer. Assim, muitos outros espíritos acabam assumindo uma missão e distorcendo. Ele está dizendo que Maomé, né, o Mohammed, ele tinha uma missão de paz. E ele acabou, né, pelo egoísmo dele, acabou gerando guerra entre os espíritos que ele estava liderando. Então, todos nós estamos sob a tutela, a governança, a liderança de Jesus, independente do que, se a gente é cristão, se a gente é budista, é muçulmano, qualquer designação, Jesus é o governador. Deus é único, independente do nome que a gente dá. É um Deus só. Mais comentários nesse capítulo 16? Eu tô entendendo é, que, assim, com as leituras e com os esclarecimentos, né, também com as leituras do livro dos Espíritos, que, assim, é como se nós tivéssemos um outro mundo, um mundo espiritual,
que aí é um mundo que Jesus é, reina, né? Está no comando, como você falou. Mas assim, a minha pergunta, meu olhar agora é assim, nós temos a nossa individualidade, nós somos corpo e espírito, né? Muitos que quando morrem, que desencarnam, né? Palavra correta, desencarnam, aí eles passam aí para essa abstração, né? Vou usar os termos assim que eu não sei direito qual usar. E aí, assim, eles vão fazer parte desse mundo espiritual, né? Mas, assim, com a diferença de tantos seres humanos, com a diferença de tantas religiões, isso é proposital ou é porque as pessoas estão... Por exemplo, tem religiões fundamentalistas, né? Que pregam, falam de um Jesus Cristo, de um Deus que não é um Deus da vida, né? Isso está contrário à questão do espiritismo, desse mundo que Jesus é o comando, isso é proposital, isso são outros espíritos atrasados, como é que é isso? Pra eu entender essa miscelânea de religiões que pregam, a gente vê pessoas, né, que se dizem autoridades das igrejas, colocando os fiéis, as pessoas que seguem a doutrina para uns comportamentos individualistas, comportamentos de enriquecimento material e não espiritual, né? Bom, Isso é, na Terra hum, existe, né? Existe pessoas, né, com muitos entendimentos diferentes, tanto encarnados quanto desencarnados. hum, A gente se reúne como encarnado ou como desencarnado conforme as nossas afinidades. Então a gente, por exemplo, no mundo espiritual, não existe um local. Existem muitas moradas na casa do meu pai. Quando Jesus fala, existem muitas moradas na casa do meu pai, você pode entender, existem muitos planetas e cada planeta tem uma comunidade de espíritos encarnados e desencarnados. Mas na própria Terra, só na Terra, existem muitas moradas na casa do meu pai. Existem várias colônias de vários níveis. Então, por exemplo, a gente já ouviu falar muito de nosso lar. Nosso lar é apenas uma colônia em cima do Rio de Janeiro. Em São Paulo tem uma outra colônia. No, em Minas tem uma outra colônia. Só que essa colônia nosso lar tem não tá um certo nível de energético, de vibração, de conhecimento. Mas, por exemplo, o André Luiz fala que a mãe dele não está em nosso lar, está numa colônia superior, está numa colônia mais evoluída. Na Terra, a gente se reúne em grupos por afinidade. Então, cada um acaba, né, se reunindo conforme a religião, conforme o conhecimento que ele entende. Se a religião levar à evolução, é uma boa religião. Lógico que tem religiões que se reúnem e falam só de materialismo. Tem religiões que falam mais de dinheiro do que de Jesus. A religião se diz é, cristã, mas fala mais de dinheiro do que de Jesus. Porque as pessoas que se reúnem lá gostam de dinheiro. Então, existem essas diferenças. E a gente tem o nosso livre-arbítrio. A gente fazer o que a gente acha melhor. E tudo que a gente faz tem uma consequência. Então, eu estou fazendo
E dentro do que eu faço e as consequências das minhas atitudes acabam gerando o meu aprendizado. Então, Deus não impõe a vontade dele. Então, a gente vai vivendo, vai trocando experiências, e essas experiências fazem com que a gente cresça, né? No futuro, vai passando para frente, todo mundo vai conhecer a reencarnação. Isso não significa que todo mundo vai virar espírita. O conhecimento da reencarnação, que é uma lei universal, vai ser de domínio geral. Quando? Não sei, mas mais para frente. Mas existem culturas diferentes. Então pode ser que pessoas ainda, por exemplo, hoje existem pessoas judias que gostam da cultura judaica e que aceitam Jesus. Eles entendem, gostam da tradição, gostam dos cultos, gostam de toda a tradição, da cultura deles, mas acreditam em Jesus. Existem pessoas que gostam da tradição católica, mas conhecem, acreditam na reencarnação. Então não precisa ser todo mundo igualzinho, todo mundo certinho, todo mundo idêntico. Jesus, Deus, respeita essas diferenças, esse nosso livre-arbítrio, né? Então, aos poucos, existem hoje extremos diferentes, muitos, né? Todo mundo vai evoluir, né? E a gente vai crescer, evoluir, vai cada vez melhorando, cada vez mais. A gente não vai ficar igual, porque nós somos diferentes. Não sei se eu atrapalhei a solução ou eu ajudei na. Não, esclareceu bem. Obrigada. Além do que também, né, você tem que levar em consideração, se acredita, por exemplo, acha que a reencarnação ela tem um conceito bom, né? Porque a gente já não acredita mais em encarnação, a gente sabe que isso aí acontece, né? Mas veja bem, em determinadas épocas pode ser que a gente já foi até muçulmano, passou por um estágio ali, depois passou por um outro, um outro. Então, cada agrupamento assim com a sua cultura, ela tem uma propriedade de que ajuda o espírito a evoluir de alguma forma, mas se alguns agrupamentos ainda têm que passar pelo seu karma também, né? Tem isso, né? Porque fez muita coisa errada, então tem que conviver com aquelas pessoas até você alcançar uma consciência um pouco mais elevada. Alcançou a consciência mais elevada, talvez não precise ficar mais naquele grupo, vai para um grupo de melhor qualidade para aprender outras coisas, né? Enquanto que outros vai para esse para poder passar pela experiência. Então, ter um grupo só de uma coisa só também não é muito bom, né? Porque você não consegue, né? Assim, eu vou falar assim um exemplo de reencarnação, por exemplo, né? É, se uma pessoa viveu por três, quatro reencarnações como homem, figura de homem, né? Mas para ele evoluir e adquirir sentimento, ele precisa passar por uma reencarnação de mulher, porque a mulher desenvolve um sentimento diferente, né? Ou porque esse próprio homem abusou muito das mulheres, né? E ele foi muito sexualista. Agora ele vai ser uma mulher para ele sentir na carne o que, que ele fez do outro lado. A primeira experiência de mulher que ele vai passar, ele não vai gostar, não. Daí você vê que muitas das pessoas hoje aí que a gente chama de gay, é isso, é aquilo, são experiências como essa, que não aceita a sexualidade que recebeu. E aí querem se tornar o que for na outra vida, né? E não aceitam. E aí começa a ter. Mas a gente tem que ter paciência com essas pessoas, porque muitas vezes nessa encarnação ele vai ser assim, mas na próxima talvez ele vai aceitar com mais facilidade. Então tem que ser aos poucos, a gente tem que aguardar o processo evolutivo de cada um, né? Até alcançar uma boa consciência para passar por uma outra etapa, né?
Então, para isso, não dá para ser, muitas vezes, em uma encarnação só, precisa de mais encarnações, né? Até mesmo com uma dívida com alguém, talvez a gente precise até duas, três encarnações até a gente se elevar num determinado grau, né? E aí evoluir. Conseguiu pagar suas dívidas, né? Recuperar, então, a sua consciência, assim vai, né? O povo muçulmano foi que trouxeram os livros da filosofia para o mundo. Se não fosse o povo muçulmano, a gente não teria Sócrates, Platão, não saberíamos da existência deles. Então, eles são muito importantes. Todas as religiões cometeram grandes atrocidades. O cristianismo também o fez na Idade Média. E o faz em pequena escala até hoje, porque depende de nível de consciência de cada um. Quando você falou sobre pessoas que pensam muito em dinheiro e que usam o nome do cristianismo para isso, é uma questão de nível de consciência. Aquele grupo consegue mexer com a mentalidade de uma pessoa que não é treinada ao reconhecer o que é verdade do que não é verdade, ou que é fraca porque está sofrendo, ou sabe, N motivos. Mas aí é uma questão de nível de consciência. Esse ser humano vai ter que aprender lá na frente. Quem engana uma pessoa ou engana um grupo de pessoas vai, por lei de causa e efeito, arcar com isso. Sempre a gente arca com tudo. É uma lei inexorável da vida. Você tem que sempre arcar com as consequências daquilo que você planta e daquilo que você semeia. Sim. O judaísmo trouxe muitas coisas boas. Sofreu muito em muitas situações e hoje está fazendo bobagem de novo, entendeu? Que é uma questão de aprendizado. É a mesma coisa, entendeu? Mas, por exemplo, né, a gente falou aqui, por exemplo, lá, ó, o Israel, né, que está brigando com o Irã. Então, Israel, judeus, Irã, muçulmanos. Estão lá brigando e parece que nunca eles vão entrar em paz. Agora, no Brasil, por exemplo, existem judeus e muçulmanos que convivem em paz. Não existe. Então digamos que é o seguinte: eu sou judeus, né? E não odeio muçulmano. Aí eu reencarno lá em Israel. Aí eu vou evoluindo, né? Eu continuo judeu. Mas em vez de reencarnar lá no meio da guerra, eu encarno no Brasil como judeu e convivo na boa com os muçulmanos. E respeito o muçulmano, faço negócios com eles, né? E trato bem, né? Tenho amigos lá, judeus, muçulmanos, né? Sem problemas. Então, eu continuo judeu, mas eu não estou mais no meio da guerra, porque eu não preciso mais passar por esse problema. E outras pessoas que precisam passar por isso, para o aprendizado, está lá, né? Lá no meio dos países, em conflito, né? Às Então, vezes nem foi muçulmano e nem foi judeu. Simplesmente tem um espírito bélico e reencarna lá. então às Porque vezes eu sou judeu e estou lá. Passo duas, três reencarnações como judeu e na próxima reencarnação eu reencarno como muçulmano. Duas, três vezes como muçulmano. Aquele judeu, não sei o quê, papapá, papapá. Então, não é o judeu e o muçulmano, ou cristão, sei lá. É o espírito da pessoa que tem aquilo de conflito, de não aceitar o outro. E à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai indo e reencarnando em situações que precisam para o nosso aprendizado. A gente aprendeu algumas coisas, mas tem muito mais coisa para aprender.
Posso falar? Eu acho não, tenho certeza que tudo faz parte das leis divinas, né? E uma delas é a lei da sociedade, onde nós somos colocados devidamente no local onde temos que estar para o nosso aprendizado. É a lei do relacionamento, a lei de sociedade. E o relacionamento nada mais é do que a troca de conhecimento. Então, isso quer dizer o quê? Que uns aprenderam uma coisa e outros aprenderam outras. Aí há a troca. Por isso é que existe essa oportunidade de colocação. Isso sim, Cleusa, eu acho que é proposital, porque Deus não faz nada que não seja útil. Não permite também que as coisas aconteçam de outra forma. Então, está tudo certo. É exatamente isso. Por isso que existe essa diferença. Se não, se fosse todo mundo igual, não haveria progresso, porque todos pensariam da mesma forma e ninguém sairia do lugar. Então, são colocadas pessoas com níveis de consciência e níveis de conhecimento diferentes para que haja essa troca e para que um ajude o outro. É só isso. Quanto à pergunta que você falou sobre o cristianismo, sobre Cristo ser, como você falou, né, governante, acha, não, a gente sabe que ele ajudou a construir o mundo que a gente viveria, a Terra. Então, ele é o governante da Terra. Mas Jesus Cristo, ele gosta de todo mundo. E tá ok. E não seria diferente. Tem que haver múltiplas religiões. Não existem vários tipos de passarinho, não são todos lindos. Não existe vários tipos de bichinho com formas diferentes e não são todos maravilhosos. Então, várias religiões é o que fazem a sociedade da Terra funcionar, com múltiplos, como a Sônia falou, aprendizados. É para a gente aprender todo mundo junto de formas diferentes. E tá ok ser assim, e vai continuar sendo assim. Verdades certas e inexoráveis vão chegar, a certeza da reencarnação é uma, porque ela é verdadeira, ela é legítima. A bondade universal vai estar em todas as religiões, fraternidade, companheirismo, respeito ao mútuo, ao próximo. E a gente fazendo isso, as coisas ficam mais fáceis de entender. Não é agora, mas vai chegar o dia em que será assim. Continuamos. Vamos. Capítulo 17, concluindo o trabalho. Ufa, ufa. Novos compromissos invitavam-nos às diferentes instituições e cidades diversas, nas quais as forças do mal se haviam instalado por invigilância dos seus membros. Descuidados em relação à alta responsabilidade resultante do conhecimento espírita, muitos adeptos da sã doutrina haviam negligenciado as responsabilidades que lhes diziam respeito, abandonando-as sob pretextos injustificáveis, entre eles as ditas necessidades de assumirem novos programas remunerados para atender às imposições existenciais, acusações de desencanto com outros companheiros, em total ouvido que Jesus é o único mestre e modelo, não tendo indicado ninguém para ser acompanhado, exceto ele mesmo. Outros, ainda mais insensatos, aturdidos pelos seus conflitos, passaram a transformar o centro espírita em clube de divertimento ou em palco para ocultar as frustrações, exibindo pantomimas ou discursos de complicada terminologia,
em esquecimento do objetivo da evangelização das massas atormentadas que lá acorrem em busca de conforto moral e segurança espiritual. Inevitavelmente, as brigas internas pelo poder e falso poder, as discussões intermináveis por questúnculas de nenhuma importância, a que a presunção atribui alto significado, as censuras maledicências foram substituindo as conversações edificantes e o alto nível dos valores doutrinários passou a plano secundário, ensejando as invasões perniciosas dos espíritos frívolos e odientos que ora conspiram contra a legítima cristianização da sociedade. Tendo o Espiritismo como instrumento da mediunidade para a demonstração da imortalidade do ser, como ocorria entre os apóstolos e os primeiros mártires do passado, o fenômeno foi se transformando em motivo de exibição com demonstrações adrede, programadas para atrair espectadores nem sempre interessados em sua seriedade. E tornou-se um troféu para o fascínio nos palcos e nos espetáculos beneficentes. Nesse capítulo, também, a literatura mediúnica experimentou a presença da vulgaridade e do aventureirismo, transformando-se em objeto de comercialização sobre pretextos nem sempre verdadeiros, gerando confusões entre os candidatos poucos informados. Não pretendemos arrolar referências menos dignas, mas não nos é lícito deixar de referir-nos aos motivos de perturbação que passaram a gerar incompreensões e problemas no coração dos servidores fiéis. O Espiritismo é bênção do céu que se esparze sobre a terra sofrida em resposta aos apelos afligentes daqueles que sofrem e anelam pela saúde e pela paz. Quais estrelas luminíferas que descem do zimbório para diminuir a escuridão na noite, os espíritos elevados vêm tentando instaurar o primado da harmonia entre os seres humanos em nome de Jesus descrucificado. Os hábitos doentios de muitos adeptos que os não superaram, preservando-os e mantendo-os nos seus relacionamentos tumultuados, vem descaracterizando as instituições criadas para albergar a esperança e o conforto moral, colocando-os ao alcance dos necessitados de todo tipo. Ao invés da singeleza e da fraternidade, formam-se grupelhos fechados nos quais se disputam as indumentárias elegantes em verdadeiros desfiles de vaidade, de alguma forma humilhando aqueles que se não podem apresentar nas mesmas condições e são recebidos sempre com alguma acrimônia ou sem encontrarem que lhes dê qualquer atenção ou lhes concedam o respeito a que têm direito na casa de Jesus. O antigo modelo da Casa do Caminho, dirigida por Pedro, acolitado por Tiago e João, é mais uma figura do passado que ainda comove, mas que não se repete nas modernas instalações, cada vez mais luxuosas no exterior e vazias na espiritualidade interna. É indispensável retornar-se à simplicidade evangélica, mesmo tendo-se em vista os modernos padrões da cultura, do comportamento e das circunstâncias sociais e ambientais. A humildade é virtude muito esquecida, mas que foi exaltada pelo Mestre em todo o seu apostolado. O aturdimento do século não pode ultrapassar as fronteiras da sociedade espírita, adquirindo hospitalidade e ganhando espaço. A alegria não se deve converter em balbúrdia, e a bênção da satisfação do serviço em nome de Jesus tem por objetivo fortalecer as mentes e os corações, ao invés de debilitá-los, dando lugar às queixas e reclamações. Há muito serviço a realizar, que não deve ser postergado, sem danos para a seara de luz. Estas e muitas outras reflexões eram temas dos nossos estudos, enquanto nos movimentávamos em diferentes lugares e especialmente nas comunidades
comunicações mediúnicas, convocando os companheiros ao despertamento ante as novas injunções ameaçadoras. Felizmente, o número de servidores fiéis que estão comprometidos com o programa do Mestre é bem expressivo e se encontram conscientes das responsabilidades que lhes dizem respeito, sobretudo na preservação dos postulados doutrinários e na sua vivência no cotidiano. Uma onda de vibrações saudáveis movimenta-se, sustentada pelas mentes ativas e pelos sentimentos de caridade, a fim de que as trevas sejam transformadas em claridades diamantinas, e aqueles que ainda se encontram mergulhados nas suas densas construções libertem-se antes do grande exílio. Nada impedirá o avanço do progresso, nenhuma força logrará êxito opondo-se ao divino programa de ascensão do planeta a mundo de regeneração, conforme vem ocorrendo. Jesus está no comando desse empreendimento e uma verdadeira legião de servidores de todos os tempos encontra-se em processos de reencarnação a fim de apressar a grande mudança. Nos projetos divinos não existe o improviso nem a aventura. Tudo é planejado com cuidado e analisado, tendo em vista a situação moral e espiritual daqueles aos quais se destinam. Tem sido sempre assim. Quando se pensa que já não há solução para certas situações, embaraçosas e aparentemente impossíveis de vencidas, eis que surgem resultados libertadores. Basta que nos detenhamos no surgimento das pandemias que ceifaram milhões de vidas através da história e veremos que começaram inesperadamente. E quando já não se esperava qualquer vitória da saúde, desapareceram. Ainda hoje, assim ocorre, porque os procedimentos de aparição e de aniquilamento são de cá para aí, mesmo com os providenciais recursos hoje das organizações mundiais de saúde e outras. Nunca, portanto, duvidar-se da proteção do Senhor. Os dias passavam-se em faina contínua, porquanto a cada momento éramos convidados a interferir em uma ou noutra situação de emergência espiritual. As nuvens borrascosas tornavam-se mais densas como reação natural dos adversários da luz, dando-se conta dos prejuízos das suas pugnas infelizes contra a ordem vigente e a amplitude do bem. Os nossos compromissos, desse modo, seguiam o organograma antes estabelecido, especialmente nas sociedades onde estivermos agindo sob o comando do venerando apóstolo da caridade e a supervisão do mártir cristão. Considerando a magnitude dos desafios e das lutas que se travavam na crosta planetária, à medida que cada grupo espiritual de trabalho completava o labor a que viera na Terra e retornava à sua comunidade no mais além, novos outros desciam às sombras do planeta, fazendo lembrar estrelas que deixavam um rastro e desapareciam nas camadas superficiais mais escuras, ficando apenas como um pequeno sinal de claridade. Assim sendo, no 40º dia da nossa estada na sociedade que nos serviu de sede para as ações espirituais, após os labores dioturnos, quando o silêncio exterior e as sombras da noite vestiram o edifício que nos albergava, o venerando Macário promoveu uma reunião de despedida com o comparecimento dos mentores da casa, reconhecidos e emocionados. Depois das palavras do irmão Elvídio, repassadas de ternura e de afeto cristão, o próprio mártir sintetizou o seu pensamento dizendo: ontem possuíamos o circo, as feras, o empalamento, as fogueiras, as cruéis técnicas da impiedade, impondo-nos abjurar a crença de Jesus. E optávamos pela morte libertadora com a certeza da sobrevivência radiosa após as cinzas orgânicas. Agora, os verdadeiros cristãos enfrentam situações mais desafiadoras, embora não tão dolorosas.
as distrações, os desvios de conduta tornados estímulos de vida, comodidades e libertação dos costumes em atração mortal para os abismos dos vícios e da criminalidade, promiscuidade moral e ausência de afetividade destituída de interesse sexual e compensatória, solidão e falta de companheirismo saudável. Por outro lado, as interferências espirituais negativas fazem-se muito mais perigosas, em razão do intercâmbio entre encarnados e desencarnados em alta intensidade, por causa dos fatores em jogo, mais atraentes para o prazer até a exaustão dos sentidos. A mole humana encontra-se hipnotizada por multidões de exploradores espirituais que dela se utilizam a fim de continuar nos velhos hábitos da insensatez, mesmo dando conta da ausência da couraça carnal. Aos espíritas fiéis cabe a tarefa de informar em torno dos perigos psíquicos, emocionais e morais que cercam o ser humano na atual conjuntura, advertindo que o túmulo não é a porta final de dissolução da vida, antes é o passaporte para o país real de onde se origina a vida e para onde se retorna após a caminhada evolutiva. Os seus exemplos de dignidade e perseverança nos propósitos elevados são a demonstração da excelência das suas informações imortalistas, que lhes proporcionam bem-estar e alegria durante os enfrentamentos evolutivos, sem ressentimentos nem desânimos. Nunca houve, quanto na atualidade, igualmente, recursos que facultam a vitória do ser humano sobre as paixões primitivas. Os avanços da ciência e da tecnologia proporcionam melhor compreensão da vida e da sua finalidade, facultando a diminuição de muitos padecimentos que antes eram insuportáveis, embora o surgimento de mais conflitos existenciais como resultado das condutas malsãs. Jamais se possuiu cabedais de informação e de proteção tão valiosas como na atualidade. Os céus misericordiosos enviam embaixadores que trabalham no anonimato ou se tornam expoentes das diversas áreas do conhecimento intelectual, a fim de que haja mais alegria e se fruam mais bênçãos. As opções estão ao alcance de todo aquele que deseje sinceramente a paz e a plenitude, ou o desespero e a perturbação. Vós trouxestes à nossa sociedade o carinho do Senhor e, mediante o vosso trabalho de ternura e de compaixão, de esclarecimento e de socorro, inúmeros seres infelizes foram arrancados das jaulas onde se rebocavam, libertados pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia, quando tiverem melhores condições, bendirão o vosso anonimato e a vossa abnegação. E depois de retorno aos páramos de onde viestes, levando o nosso amor conosco e deixando o vosso rastro de luz entre nós. Jesus seja louvado. Indivisível pranto nos dominava a todos. Nesse momento, o venerável apóstolo que nos dirigia com a voz embargada agradeceu. Reconhecemos a própria pequenez e não temos como vós agradecer a todos vós que confiastes em nossa pobreza e nos propiciastes os meios para que nos desincumbíssemos da tarefa para a qual não possuímos os hábeis e valiosos recursos do conhecimento e do sentimento. Sem o vosso auxílio e a cooperação, não teríamos conseguido realizar parte sequer da tarefa. Ao vê-la momentaneamente encerrada, porque outros discípulos do amado devem prosseguir, ajoelhamo-nos espiritualmente para beijar vossos pés, andarilhos da caridade, e nos erguemos para louvar aquele que é a razão do nosso existir. Choviam pétalas perfumadas e tão delicadas que, no toque conosco, diluíam-se penetrando em nossa organização espiritual. Um coral de vozes entoou Aleluia de Handel.
sem que pudéssemos ver o grupo quase angélico de embaixadores do reino. Começamos as despedidas após a prece de gratidão com que se encerrava o nosso labor. E, aos primeiros raios exuberantes do astro-rei, começamos a jornada de retorno, podendo ver o querido planeta envolto em nuvens, à distância no seu glorioso peregrinar pelos espaços. E graças a Deus encerramos mais um livro. Que a gente vê toda a proteção que todos nós temos. Então, essa casa espírita que é que dá um exemplo, né, que é que o Manuel Filomeno de Miranda traz para nós, é a ajuda, né, do mundo espiritual que aconteceu para essa casa. Mas o mesmo auxílio que essa casa tem, todos nós temos. Então, a ajuda é constante. A gente tem que a gente tem que procurar nos ajudar, procurar nos melhorarmos, né? E na nossa casa, no nosso trabalho, no centro espírita, em todos os lugares, a gente tem essa ajuda. A gente está vendo que existe essas perturbações, mas as perturbações existem em todos os lugares. E a ajuda de Jesus e todos os seus emissários acontece também em todos os lugares. Então a gente tem que ter confiança e tem que orar e vigiar para a gente se ligar aos bons mentores, aos bons espíritos, que a ajuda sempre existe, né? Ah, mas as trevas estão fazendo um monte de trabalho, quer derrubar. Mas o bem sempre vence. Basta a gente se ligar e trabalhar para a nossa melhoria. Então, a gente vai ter, a gente vai ter ajuda? Não, a gente tem ajuda o tempo todo. A gente tem que só se sintonizar com esses nossos anjos de guarda, sintonizar com esses bons espíritos, que ajuda a gente vai ter. Se a gente está nervoso, está com raiva, está depressivo, está magoado, está negócio, vamos procurar sair dessa sintonia, melhorar a nossa vibração, rezar. E para isso a gente tem ajuda de encarnados e desencarnados. Então, a gente tem problema? É só resolver. Essa é a frase da filósofa Antônia Barroto, a minha avó. Problema? É só resolver. Vai à frente, trabalha. Dúvidas, perguntas? O livro acabou, né? Qual será o próximo? Esse? Não, esse é o que a gente acabou de ler. Ah, tá. Qual será o próximo? Essa é a minha pergunta. Não, você é o professor. Nós temos o direito de perguntar. Você nos dá a solução. Essa é a minha pergunta. Ó, a gente está lendo o terceiro livro de uma quadrilogia. A gente já estudou esse livro aqui. O quarto livro a gente já estudou. Então a pergunta é: vocês vão querer estudar novamente esse livro, que parte do pessoal já estudou e parte não, ou vocês vão querer ver outro livro? O quarto livro que a gente, na verdade, o que a gente fez? A gente estudou primeiro o último livro. Começamos pelo fim. A gente começou pelo último livro, certo? O último livro é Mundo de regeneração. Faz muito tempo que foi No estudado.
No No rumo, rumo do mundo de regeneração. Faz esse a muito gente. tempo que vocês estudaram esse livro? Não. Então, Você faz não uma estudou enquete. esse? Quem já Não. estudou esse livro aí? Quem já estudou? Eu, por É. exemplo, não lembro de ter lido esse livro aí. Então Não. coloca. A Por letra, Perfeito. mim, a gente lê Eu de já, novo. mas Por mim, a gente lê de novo. Tem sim, várias pessoas a aqui que Cleo, não, você que que não não leu, leram o não sei se a livro. Janete leu. Também. sim, sim, sim. Eu já li, porque nós começamos por eles, mas não tem problema. Sim, Não, mas é só não pode sim. dar spoiler, certo? Não, a gente segura. Não pode. Esse livro foi lançado. Esse livro foi lançado no primeiro ano da pandemia. Nossa, Então, muito atual. estava acontecendo a pandemia, no primeiro ano da pandemia, de dezembro para janeiro, ele foi lançado. Ele foi lançado na virada do ano, no primeiro ano da pandemia. Ele fala, né? Ele começa a falar sobre a pandemia do Covid. Gente, então vocês leram ele muito novinho, recente, porque eu entrei no grupo, tava acabando a pandemia, foi nos últimos meses da pandemia. Então, Mas eu já dei vários spoilers dele. Porque eu já falei da reunião de Brasília, eu já estou dando outro. Vou ficar quieta, tá, prof? Então, mas várias pessoas não leram. Por mim, a gente relê. Tudo bem? Eu Concordam? perguntei. Tem outras opções? Tudo Eu tô bem, tendo. Rô? Eu gostei dessa. Eu também eu Não, eu gosto acho disso. bom, Para mim tá tudo bom. porque muita gente não viu. Eu não me importo. Você se importa, Rô? Não, eu quero ouvir, eu quero ler esse livro também. É, Que porque faz ótimo. tempo a gente É, acaba esquecendo muita coisa. eu li quando eu tinha o cabelo preto. Não, não, não. Não, a gente lembra de bastante coisa assim, mas é muito legal. Esse livro é maravilhoso. É um livro de esperança, gente. Pode ler. Pô. Vamos lá. Bom, ele é até verde, ó. Verde esperança. que bom, que é o que mais a gente está precisando atualmente. Esperança. Tá bom, então a gente vamos ler o No Rumo do Mundo de Regeneração. Ok? Então, quem gostaria de fazer a prece aí de encerramento desse livro, Ah, Perturbações deixa eu fazer Espirituais? também, meu. Oi? O Roberto faz O que uma que você prece. falou, Rô? O que eu faço? Ele falou que ele faz o encerramento. Pode fazer. Pode ser? Então vamos agradecer esse momento que estamos juntos esse pequeno grupo, né? Mas que lá no mundo espiritual estamos nos vendo e nos enxergando. Então, agradecendo por esse momento, agradecemos também as lições, agradecemos a oportunidade, né? E o desejo de estarmos entre uma roda, como ter uma roda de espíritos nos vendo e também ouvindo tudo que nós estamos falando. É muito bom ler todos esses livros, porque sempre uma página ou outra cai para a gente na vida da gente mesmo, né? A gente já lembra, assim, aquele livro eu li, aquela página eu li. Então vamos ler esse livro e assim agradecemos a essa hora. É um horário muito bom. Então dizemos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal. E que assim seja. Muito obrigado. Graças a Deus. Bom, boa noite a todos. Ah, não, tem a evidência. Alguém tem evidência? Uma boa evidência? Tem, Roberto, Lorenzo, tem uma roda de espíritos como se tem agora,
muito grande, não só uma roda, várias rodas. Então, estão se vendo que tanto nós como as outras pessoas que talvez também se reúnem, né, nesse horário, então estamos sendo não observados, mas compartilhados com essas reuniões também do mundo espiritual. São todos espíritos em roupa clara, né? E uma quantia de 30, 40 cada conjunto de espíritos, e que também participaram desse horário junto com a gente. Foi o que eu vi. Mais alguém? Janete, você viu alguma coisa? Ai, tem dirigente aí. Costuma ter sempre inteligência. Abriu. O que eu vi foi só uma cor assim, violeta, bonito. Pessoas com aquele branco que ficava assim, tipo um anil, sabe? Uma cor muito linda do branco. Só isso. Era um branco muito bonito. Tchau, até amanhã para quem eu vou ver. Boa noite a todos. Até amanhã. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Celso. Tchau. Boa Tchau. noite. Um abraço para todo Boa mundo. noite, obrigado, Tchau. obrigado, Boa Celso. Obrigada. Tchau para vocês. Deixa eu falar para vocês, o meu horário de trabalho está bem